Agarra-te à instrução, não a deixes ir, guarda, porque ela é a tua vida. Provérbios 4:13. A fé pode ser bem descrita como se apegar à instrução divina. Deus condescendeu ao nos ensinar, e cabe a nós ouvir com atenção e receber suas palavras. E enquanto ouvimos, vem a fé, aquela fé que salva a alma, o maravilhoso dom de Deus. Agarrar-se com firmeza é uma exortação que diz respeito à força, à realidade, ao coração e à veracidade da fé. E quanto mais, melhor. Se agarrar é bom, agarrar rápido é melhor. Até mesmo um toque da orla das vestes de Cristo faz com que a cura venha até a nós. Mas se quisermos as riquezas plenas que são entesouradas em Cristo, devemos não apenas tocar, mas agarrá-lo. E se quisermos conhecer dia a dia ao máximo toda a plenitude de sua graça, devemos nos apegar firmemente e assim manter uma conexão constante e estreita entre nossas almas e a fonte eterna da vida. Seria bom agarrar como o homem agarra uma prancha quando ele se agarra a ela por sua própria vida. Isso é realmente um aperto firme. Devemos nos apegar firmemente à instrução, e a melhor instrução é aquela que vem de Deus. A verdadeira sabedoria é a revelação de Deus em Cristo Jesus. Disso, portanto, devemos nos apegar firmemente. O melhor entendimento é a obediência à vontade de Deus e um diligente aprendizado das verdades salvadoras que Deus colocou diante de nós em sua palavra. De modo que, de fato, somos exortados a tomar posse de Cristo Jesus, nosso Senhor, a sabedoria encarnada em quem habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não devemos deixá-lo ir, mas mantê-lo e segurá-lo, pois ele é a nossa vida. João não nos diz em seu evangelho que a palavra é nossa luz para instrução e ao mesmo tempo nossa vida? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Espírito Santo nos capacitará neste ponto fortemente, e eu reconheço que o assunto é um dos mais importantes que podem ocupar sua atenção nesta crise particular na história da igreja, onde a verdade é relativizada ou é agarrada, mas com uma mão e uma fé muito trêmula, e seu domínio é instável. Precisamos ter entre nós homens de aperto e pegada mais forte, que realmente acreditem no que professam acreditar, que conheçam a verdade em seu poder vivo e sejam persuadidos de sua certeza, de modo que eles não possam de modo algum ser movidos de sua firmeza. Entre a multidão vacilante, ansiamos por ver os mantenedores, que são colunas na casa de nosso Deus, cuja compreensão da verdade divina não é a de bebês ou meninos, mas de homens completamente crescidos e vigorosos. Olhemos então o método de se apegar firmemente à palavra somente, ao Evangelho, a Cristo de fato. Do início, meus irmãos, muito deve depender da intensa decisão que o homem sente em sua alma com relação às coisas eternas. Se ele pretende brincar, ele vai brincar. Mas se ele pretende segurar firme, ele o fará pela graça de Deus. Sob Deus e sua graça, isso, em muitos casos, depende muito da individualidade e força de caráter do homem. Alguns homens são naturalmente meticulosos e sinceros em todas as coisas que entram, seja deste mundo ou do próximo. Quando servem ao diabo, estão entre seus bravos soldados, entre aspas, e correm para a frente em todo tipo de iniquidade. Entre os pecadores, eles se tornam os principais, pois não têm medo nem hesitação. Eles são temerários, desafiando Deus e o homem, pecando avidamente com ambas as mãos. Tais homens, quando convertidos, muitas vezes se tornam santos eminentes, sendo tão completos e resolutos em seguir a Deus quanto na busca do mal. Eles estão determinados a reivindicar sua causa santa e espalhar o conhecimento
de seu amor. Devo confessar um desejo sincero de que muitos desses possam ser trazidos para a Igreja de Cristo neste momento, para fortalecê-la e inspirá-la com nova energia. Muitos em nossas igrejas parecem não ter profundidade de terra. Com alegria, eles recebem a palavra pelo próprio fato de serem tão rasos. Mas assim que o sol nasce com calor ardente, descobre-se que eles não têm raiz, pois murcham. Outros são verdadeiramente religiosos e provavelmente continuarão assim, mas não são zelosos. Na verdade, eles não são intensos sobre nada, mas são mornos, fracos e instáveis. Estas são meras rebarbas no mingau, nem azedas nem doces. Elas não dão sabor, mas tomam o sabor daquilo que as cerca. Eles são criaturas das circunstâncias, não timoneiros que se aproveitam da corrente e da maré, mas meros troncos levados por toda e qualquer corrente que possa se apoderar deles. Eles não têm plenitude de maturidade. São meras crianças. Assemelham-se ao rebento que pode ser dobrado e torcido, e não ao carvalho que desafia a tempestade. Há certas pessoas desse tipo que em outros assuntos têm bastante propósito e força de espírito, mas quando tocam as coisas de Deus são frouxas, frágeis, superficiais, sem entusiasmo. Você os vê com seriedade suficiente na caça à riqueza, ganhar dinheiro, estudar, mas eles não mostram tanto zelo na busca da piedade. A força de seu caráter aparece em um debate político, na negociação, na organização de uma reunião social, mas você nunca vê isso na obra do Senhor. O jovem vem para a frente como voluntário, ou como membro de um clube, ou na casa de negócios, mas quem já ouviu falar dele na reunião de oração ou na missão domiciliar? Nas coisas de Deus, tais pessoas devem qualquer medida de progresso que fazem à influência de seus companheiros que os carregam como um peso morto. Eles mesmos nunca lançando peso suficiente no assunto para acrescentar um único quilo de poder espiritual para a igreja. Agora, tudo isso é colocado com paixão nas coisas do mundo. Nas coisas de Deus, eles não querem ser fundamentalistas, dizem eles. Gastam felizes seu dinheiro em qualquer coisa secular. Nas coisas de Deus, eles têm muita dificuldade em envolver seu dinheiro. Nada no que diz respeito a Deus é feito com paixão por pessoas assim. Meus queridos amigos, todos devemos confessar que, se o Evangelho de Cristo é verdadeiro, merece que nos entreguemos inteiramente a Ele. Se for uma mentira, que seja banido, tirado da criação. Mas se for verdade, é um assunto sobre o qual não podemos ser neutros ou mornos, pois exige nossa alma, nossa vida, nosso tudo. E sua reivindicação não pode ser negada. Deve haver uma determinação operada em nossas almas, pelo Espírito Santo, para sermos retos e sinceros na obra do Senhor, ou então seremos pouco valiosos. Chegamos, no entanto, à questão de fato mais próxima quando observamos a seguir que nosso apego às coisas de Deus deve depender da veracidade de nossa conversão, de regeneração verdadeira. Nesta igreja tentamos, tanto quanto podemos, ao receber os membros, não receber ninguém, exceto aqueles que dão evidência clara de uma mudança de coração. Mas esta evidência pode ser imitada tão habilmente que o melhor exame e o julgamento mais sério não podem impedir pessoas autoenganadas de fazer uma profissão falsa, não passando de cristãos nominais. Isso não podemos evitar, mas ai daqueles que voluntariamente enganam. Muitos exibem flores e frutos que nunca cresceram em seus próprios jardins. Sua experiência é emprestada e não brota da raiz essencial da obra do Espírito Santo em suas almas. Isso é realmente triste. Nossa condição diante de Deus é uma questão pessoal e nunca pode ser resolvida pelo julgamento de nossos semelhantes, pois o que os outros podem saber sobre o funcionamento de nossos corações?
Cada homem deve julgar a si mesmo e examinar a si mesmo. Pois o que quer que uma igreja tente em seu zelo pela pureza, nunca poderá tirar a responsabilidade de sua própria sinceridade de qualquer homem. Não pretendemos dar certificado de salvação, e se o fizéssemos, seriam inúteis. Vocês mesmos devem conhecer o Senhor e ser realmente convertidos, ou então sua profissão é uma falsificação, e vocês mesmos são falsificações. Se um homem, depois da vida, estará para sempre com Deus, ele deve ser profundamente convertido em primeiro lugar. Muito de sua vida após a morte depende da realidade de seu início aqui. Deve haver, a princípio, um profundo senso de pecado, uma consciência de culpa, um santo horror ao mal, ou ele nunca dará muita importância ao que é um cristão verdadeiro, portanto, não perceberá a falsidade de sua conversão. Não digo que todas ou mesmo algumas dessas dúvidas e tentações e sugestões satânicas com as quais alguns tiveram que lutar são necessárias para fazer uma verdadeira conversão. Mas devo confessar que não fico nem um pouco descontente quando me deparo com muitas batalhas e lutas na experiência dos recém-despertos. Não é agradável para eles, mas esperamos que seja lucrativo. Aqueles cujas almas são lavradas e lavradas e lavradas novamente antes que a semente seja lançada sobre elas, muitas vezes produzem a melhor colheita. A Graça Abundante de John Bunyan explica muito bem o peregrino de John Bunyan. Se não fosse por seus terríveis conflitos de alma, ele poderia não saber como manter firme sua confiança quando encerrado por 12 anos na prisão. Nem teria tido visões da cidade celestial quando tudo ao seu redor era como o vale da sombra da morte. Não desejo ver almas buscadoras afligidas por Satanás, mas pressiono por isso que haja um fim da autoconfiança, uma destruição total da justiça própria, um abandono completo de todas as esperanças legais e carnais. Ou então a conversão será um mero espetáculo, e aquele que for o assunto dela será como Efraim, uma pomba tola sem coração. A menos que o arrependimento do pecado seja real em você, você nunca se apegará firmemente à verdade de Deus. E deve haver, queridos amigos, um muito sincero apego a Cristo Jesus. Se você tem alguma dúvida sobre a doutrina da expiação, salvação somente pela graça, soberania de Deus, não me pergunto se sua suposta conversão logo se desfará em pedaços. Ela já está aos pedaços. Não, você deve, sem dúvida, aceitar o sacrifício substitutivo. Sua alma deve sentir que o sangue precioso é sua única esperança. Que isso e somente isso pode torná-la limpa diante de Deus. E tudo isso somente por graça soberana. Você deve voar para Cristo em desespero e se apegar a Ele como toda a sua salvação e todo o seu desejo. Não deve haver hesitação aqui. No início da vida cristã, essas duas coisas devem ser muito distintas com você: o pecado que o arruinou e Cristo que o salvou. Faça uma confusão no início e sua vida será um amaranhado. Alguns comerciantes nunca conduzem bem seus negócios. Evidentemente, não entendem mais do que a metade e são meros trapalhões. Agora, se você vier perguntar, descobrirá que eles nunca foram completamente fundamentados em seu chamado, ou eles nunca serviram como aprendizes, ou então eram rapazes preguiçosos e nunca se tornaram mestres de seu ofício, e esse mau começo gruda neles por toda a vida. É o mesmo com o ensino superior. Um homem pode percorrer um longo caminho nos clássicos, mas se não estiver fundamentado na gramática, estará cometendo eternos erros que um estudioso de boa fé logo descobrirá. Todo professor deve trabalhar duro nos elementos para que seus alunos tenham sucesso. O que quer que você faça com as formas superiores, ensine a gramática a esse garotinho. Alimente-o nos rudimentos,
ou ele será ferido por toda a vida. Para emprestar outra ilustração, ouvimos falar de uma ponte que atravessava um riacho e por alguns anos ficou bem o suficiente, mas aos poucos, pela força da corrente, começou a mostrar sinais de ceder. Quando foi examinado, logo se viu que os construtores nunca aprofundaram o suficiente com as fundações. Esse é o mal de milhares de outras coisas, além das pontes. Devemos ter alicerces bons e profundos, caso contrário, quanto mais alto construirmos, mais cedo tudo cairá. Olhe para muitas das casas miseráveis nas ruas ao nosso redor. Elas são a desgraça da cidade. Você verá assentamentos e rachaduras em todos os lugares por causa de fundações ruins e materiais ruins. O mesmo é verdade no caráter de muitos cristãos professos. Por falta de um bom começo, você pode ver falhas e rachaduras inumeráveis. E você se pergunta quando eles vão cair em ruína repentina. Muitos, de fato, já teriam caído, mas como aquelas casas miseráveis, eles sustentam uns aos outros. Muitos professos só se mantêm em pé porque ficam em fila e recebem apoio de suas associações. Eu gostaria que pudéssemos ver mais homens cristãos do tipo que ousam ficar sozinhos, como aquelas velhas mansões de família que ficam cada uma em seu próprio jardim e por tanto tempo estão lá, tão bem construídas que quando começamos a derrubá-las, cada tijolo se mostra sólido como granito e a argamassa é dura como uma rocha. Tais edifícios e tais homens tornam-se cada dia mais raros, mas devemos voltar ao estilo antigo, e quanto mais cedo, melhor. Aqueles de vocês que ainda estão nos primeiros dias da sua piedade devem cuidar disso. Veja se você está certo, sensato e completo, e agarre-se firmemente à verdade nos dias do seu primeiro amor, ou sua vida será apenas doentia nos próximos anos. Isso sendo dado como certo, a próxima ajuda para se apegar a Cristo é o discipulado sincero. Irmãos, assim que vocês se convertem, tornam-se discípulos de Jesus. E se quiserem tornar-se cristãos firmes, devem reconhecê-lo como seu mestre, mestre e Senhor em todas as coisas, e resolver ser eruditos em sua vida no que diz respeito à verdade. Será o melhor cristão o que tem Cristo como seu mestre e verdadeiramente o segue. Alguns são discípulos da igreja, outros são discípulos do ministro, e um terceiro tipo são discípulos dos seus próprios pensamentos. Mas sábio é aquele que se assenta aos pés de Jesus e aprende dele, com a determinação de seguir seus ensinamentos e imitar seu exemplo. Aquele que tenta aprender do próprio Jesus, tirando as próprias palavras dos próprios lábios do Senhor, obrigando-se a crer em tudo, absolutamente tudo o que o Senhor ensinou e a fazer tudo o que Ele ordenou, eu digo, é o cristão estável. Sigam Jesus, meus irmãos, e não a igreja, pois nosso Senhor nunca disse a seus discípulos, sigam seus irmãos, mas disse, sigam-me. Ele não disse, permaneça pela confissão denominacional, mas ele disse, permaneça em mim. Nada deve ficar entre nossas almas e nosso Senhor. E se a fidelidade a Jesus, às vezes, nos levar a diferir de nossos irmãos? O que importa, desde que não difiramos de nosso Mestre? Clichês e sofismas são coisas mais, mas uma consciência agudamente sensível é inestimável. Sejam verdadeiros discípulos de Cristo e deixem que sua menor palavra seja preciosa para vocês. Lembre-se de que se um homem o ama, ele manterá suas palavras. E ele disse, aquele que violar um dos menores destes meus mandamentos e assim ensinar aos homens, esse será o menor no reino dos céus. Evite todos os compromissos e abatimentos da verdade, mas seja meticuloso e determinado, mantendo firme as palavras do seu Salvador. Siga o Cordeiro onde quer que ele vá. Se tal for sua resolução pela graça de Deus, você se apegará firmemente à instrução e nunca a deixará escapar.
Será muito útil para você se, em seguida, você tiver uma consideração estudiosa da palavra de Deus e meditar muito sobre a verdade que você recebeu. Há muito pouco estudo das Escrituras hoje em dia, estou convencido. Livros, revistas, jornais e afins enterram a Bíblia em montes de lixo. Mas aquele que pretende ser um homem de Deus na plenitude da sua maturidade se alimentará da palavra de Deus em primeira mão. Como os bereanos, ele será de um espírito nobre e examinará as Escrituras diariamente. Quero, diz ele, obter meu credo não de segunda mão, de outros, de livros e livros somente, mas diretamente por mim mesmo, da própria palavra de Deus, o poço puro do Evangelho sem mácula. Este é um ponto muito importante. Ultimamente, tenho ouvido muitas vezes uma expressão mal usada. Eu penso por mim mesmo. Vamos corrigi-la e então adotá-la dizendo: faço minha própria busca da palavra de Deus e quero pensar os pensamentos de Deus. Lembre-se, não somos chamados a pensar um novo evangelho, como alguns imaginam, mas somos chamados a ser pensadores sobre o velho evangelho, para que possamos conhecer e entender seus princípios e orientações e sermos confirmados na crença nele. Precisamos pensar sobre a palavra até que estejamos completamente imbuídos dela. A seda de certos insetos toma sua cor das folhas de que se alimentam, e a vida de um homem cristão sempre tomará sua cor daquilo de que sua alma se alimenta. Viver na palavra de Deus, mesmo nas coisas profundas de Deus, pois assim seremos enraizados e fundamentados na fé e nos apegamos à sabedoria eterna. Um cristão estabelecido é aquele que não apenas conhece a doutrina, mas também conhece a autoridade para ela, tendo olhado ao redor e ponderado em seu coração. Pela meditação cuidadosa, ele é ensinado na verdade e é capaz de dar uma razão para a esperança que há nele, com mansidão e temor. Tampouco é apenas um homem de letra. Seu estudo no poder do Espírito Santo o levou à essência da palavra. Ele pediu ao Espírito de Deus que o familiarizasse com a verdade divina, de modo que ele não apenas a lesse, mas comungasse com ela, e agora vivesse dela, e comesse, e bebesse, e recebesse nas partes íntimas de sua alma, retém ali como semente viva e incorruptível. Agora, um homem que faz isso ano após ano é o tipo de homem que, pela graça de Deus, se apega à instrução e provará ser uma testemunha fiel de seu Senhor. Acrescente a isso também uma séria seriedade de caráter, e você percorrerá um longo caminho para manter um firme apego a Cristo. Não queremos dizer com isso que devemos descartar a alegria. O Senhor nos dá mais e mais alegria, pois é como óleo para as rodas e é uma alta recomendação para o mundo deprimido que nos cerca, para os não convertidos. Há alguns que são muito sombrios em seu cristianismo e parecem pensar que a graça de Deus nunca é exibida por eles, a menos que sejam taciturnos e tristes. Mas ao mesmo tempo, há uma leviandade que não é louvável, e uma leviandade que está longe da mente de Cristo. A vida cristã não é uma brincadeira de criança. Nós, acima de todos os homens, devemos tornar nossas vidas sublimes e não ridículas. Não somos chamados a este mundo para desperdiçar as horas e matar o tempo sem fazer nada, pois esta vida se liga à eternidade. E essa eternidade, apesar de tudo o que é dito em contrário, será de miséria sem fim ou de alegria sem fim. Portanto, não é pouca coisa possuir uma mente imortal e ser responsável diante de Deus por ela. O pecado não é uma ninharia, o perdão não é uma ninharia e a condenação não é uma ninharia. A vida eterna é preciosa além de todas as coisas, e estar sob a ira de Deus é terrível além da concepção. Gosto de ver, especialmente nos jovens cristãos, no que diz respeito às coisas de Deus, profunda seriedade de propósito e espírito, mostrando que eles sentem que ser um cristão é uma coisa importante
e que eles não podem se dar ao luxo de ter seu cristianismo colocado sob a sombra da suspeita, nem se atrevem a parecer meros atores em um palco, pois temem e tremem com sua palavra. Agora, se todas essas coisas estão em você e abundam, crescerá ao redor delas uma verificação experimental das coisas de Deus. Quero dizer que você não apenas lerá sobre o amor de Deus, mas o sentirá dia após dia, e assim terá certeza disso. Você lê nas Escrituras o poder do pecado e acredita no que lê, mas a isso será adicionado o fato confirmatório de que você sente isso em seus membros e, portanto, não pode duvidar disso. Você lê sobre a eficácia do precioso sangue de Jesus, mas você faz mais, pois sente seu poder purificador em seu coração e sua influência consoladora sobre sua consciência. E assim, você está estabelecido na bendita verdade. Quase não sabemos nada até que a tenhamos vivido. Você deve queimar a verdade em você com o ferro quente da experiência, ou você a esquecerá. Acredito que as dores, tristezas e aflições de muitos filhos de Deus foram absolutamente necessárias para estabelecê-los na fé. E só posso esperar que vocês, que são filhos da alegria, possam obter tanto benefício de sua alegria quanto os enlutados encontraram em suas tristezas. Pode ser assim e deve ser assim, mas temo que raramente seja. Toda a nossa vida deve ser um teste diário do Evangelho e uma verificação contínua de sua verdade eterna. Nossa vida deve concordar com este livro da vida. Assim como o livro da natureza, sendo escrito pelo mesmo autor que o livro da revelação, mostra a mesma mão e estilo. Assim, o livro da nova criação dentro de nós, sendo escrito pelo mesmo Espírito que escreveu estas Escrituras, exibirá o mesmo estilo e maneira. E assim, estaremos cada vez mais seguros das coisas que verdadeiramente nos são reveladas por Deus. Continuem, queridos amigos, e que o Senhor conceda que qualquer que seja a sua experiência, seja ela abundante em amargura ou em doçura, o testemunho de Deus possa ser confirmado em você, e seu domínio no viver para a glória de Deus possa ser intensificado pela experiência de cada ano. Devo acrescentar mais uma palavra. Acredito que no modo de se apegar firmemente ao Evangelho, o cristianismo prático tem uma grande influência. Refiro-me especialmente à utilidade prática. Alguns membros entram na igreja e nunca dão uma mão para a batalha ou a construção do muro, como nos dias de Neemias. Temos o distinto privilégio de vê-los sentados em seus bancos. Isso é tudo o que sabemos sobre eles. Não podemos colocá-los sob censura da igreja, pois são pontuais nas observâncias e presença, mas são ramos estéreis. Dê-me o jovem que, quando se filia à igreja, diz: devo dedicar um pouco de tempo para estudar o Evangelho, até que saiba mais dele pelo ensino do Espírito de Deus. E então, tendo feito isso, diz: eu não aprendi isso por mim mesmo. Há algo para eu fazer em relação à Igreja de Deus e estou determinado a descobrir o que é e fazê-lo. Se ele for um homem do tipo certo, seu trabalho será outro apego à sua mente. Olhe para ele, como ele se apega ao Evangelho, como ele se apega à velha verdade. Ele não é o homem que corre atrás de novas teorias e dúvidas modernas, pois é ajudado a se manter correto por sua conexão prática com a doença espiritual e seu remédio. Vá para as favelas de Londres e veja se você duvida da doutrina da depravação humana. Oh não, são suas senhoras e senhores que usam luvas de pelica lavanda que duvidam dessa doutrina. Tente resgatar uma prostituta do seu pecado, e se você for capaz de conduzi-la a Jesus, não poderá duvidar do poder do precioso sangue de Jesus para purificar o coração. Não aqueles que lutam contra o vício, mas aqueles que praticam uma vida supostamente honrada é que são encontrados criticando a doutrina da expiação. Aqueles que estão ocupados tirando tições do fogo são pouco dados a especulações
vindas do humanismo, mas são firmes adeptos do Evangelho da Graça. Acho que há poucas exceções à regra de que os cavalheiros do pensamento avançado, entre aspas, não estão engajados no trabalho prático para a salvação das almas. Eles são grandes oradores, mas trabalhadores muito pobres. Eles querem ser abraçados e aceitos por uma cultura que despreza Deus. Não sou hipercrítico quando digo que, se você mencionar um professor do pensamento moderno, entre aspas, geralmente descobrirá que ele não vale a pena quanto à utilidade prática. Não ele. Ele tem a faculdade do pica-pau de despedaçar as coisas, mas que trabalho positivo ele já fez. Ele pode até produzir filhos da carne, mas não um filho da promessa. Ele pode ser um dignatário distinto ou um erudito nobre, mas quanto a realmente lutar com os corações e consciências dos homens e entrar na experiência sombria e problemática das almas tentadas, ele está completamente no mar aberto de dúvidas e especulações, pois não sabe nada sobre a verdade sozinha. Ele falaria de outra maneira se sua mão já tivesse sido colocada em trabalho árduo entre homens pecadores e consciências aflitas. Digo a vocês, senhores, que discutir com uma pobre consciência angustiada e tentar trazê-la à paz em Cristo logo permite que você conheça a verdade do Evangelho, pois nada no humanismo pode dar verdadeira paz. Estar ao lado de um leito moribundo e ouvir o santo triunfo até mesmo do mais analfabeto dos filhos de Deus, ou, o que é igualmente eficaz, assistir às últimas horas tristes de um pecador impenitente morrendo sem esperança, fará você saber que há um mundo por vir, alegre ou terrível, como o caso. E você também aprenderá que o pecado é um grande mal e que a expiação é uma grande realidade e que só o chamado eficaz da graça soberana pode salvar um filho da ira. Jovem convertido, se você deseja ser um dos firmes portadores do Evangelho, deve trabalhar tanto quanto estudar, pois isso, pelo poder dominante do Espírito Santo, o fortalecerá na fé dos eleitos de Deus. Assim, apresentei o método, o único método que flui da verdade somente, que se revele instrutivo. Agarra-te à instrução, não a deixes ir, guarda, porque ela é a tua vida. Só assim você não será morno, instável e fraco.